Acho que todo mundo que ficou sabendo do que aconteceu nessa semana, enquanto o Fred está comentando, está comandando as redes sociais, o story do Fluminense no Instagram, todo mundo que ficou sabendo que ele falou num dos stories que desejava que acontecesse um amistoso entre o time de 2009 e 2010, né? O time do Tri, com mais 2009 ali, versus o time do Tetra de 2012, todo mundo ficou assim: meu Deus, isso precisa acontecer. E bem, eu, Gabriel Amaral, jornalista por formação e tricolor de coração, vou pelo menos botar um gostinho na sua boca aqui, com informação? Não, mas pelo menos um saborzinho ali de. Eu ia falar de nostalgia, mas é algo que também remete ao futuro. Da possibilidade disso acontecer. Vamos embora, vamos falar disso daqui. Falando em colocar algo legal aqui, ó. Você quer homenagear o time de 2012, o time de 2009, 2010? Compra uma capinha, ó. Do Fluminense, pode botar. Essa aqui é do uniforme mais recente, essa daqui é do uniforme de 2020 e 2021, né? Você vem aqui, pode colocar, por exemplo, 10 Conca, 9 Fred. Dica, essa aí é só pros históricos, ainda tem mais capinha aqui. É dica mais históricos. Na Go Case, né, que é quem patrocina aqui o Raiz Tricolor e que mandou essas capinhas aqui pra gente, tem lá pra tudo quanto é tipo de modelo de celular, com link na descrição. Dá pra você botar lá o 20 Fred. Essa é só pra quem vai captar. E eu quero ver quem é que vai. Quem captou esse 20 Fred aí? Eu acho que muita gente vai acertar. Eu confio no meu público. Bem, eles estão com a promoção lá. Qualquer produto do site você compra 4, já recebendo 2 de graça. Você só paga 2. Comprou 2, ganha mais 2. Entendeu? E se você usar o cupom Raiz Tricolor, você ainda ganha. Além disso, você ainda ganha 10%. Beleza? Então, vai lá, o link tá aqui na descrição. E se você acertar, bota aqui nos comentários que relação desse 20 Fred aí. Bem, mas aí eu fiz aqui uma pauta, né, um roteiro, há muito tempo que eu não fazia isso, mas falando sobre esse jogo. Pra quem não entendeu, Fred tá comandando os stories do Instagram, do Fluminense, do perfil do Fluminense, que bateu 1 milhão de seguidores recentemente, e ele tá ali fez entrevista com Rafael Sobis, com Gum, enfim, tá ali comandando completamente, tem uma agenda, tem uma produção, exatamente ali também, óbvio, do Fluminense. E ele, em um determinado momento, falou isso que eu falei na abertura, que ele gostaria de fazer esse amistoso. Não é, e aí assim, vamos lá, pra trazer essas questões de Fred ali, vamos trazer pra um plano real aqui. Fred falou pro presidente do Ceará liberar ingresso pro jogo contra o Fluminense, etc. E pouco depois a gente vê a notícia, de fato, de que há uma conversa do Fluminense com o Ceará para que isso aconteça, liberar uma carga um pouquinho maior pro Fluminense, um pouquinho menor pro Ceará e etc. Ou seja, eu não tenho informação sobre isso, mas eu não duvidaria de que isso seja real, tá? De que isso, de fato, possa mesmo estar acontecendo, de estar sendo planejado. Até porque isso não é impossível de acontecer. E pensando numa organização do Fluminense, isso ainda poderia render grana. Ingresso pra torcida aí e ainda vender esse jogo pra TV. Por quê? Porque isso teria que ser, obviamente, não seria no meio da temporada, galera. A maior parte desses jogadores ainda joga atualmente. Teria que ser, obviamente, ali no final do ano, naqueles amistosos de fim de temporada que sempre acontecem. Qual que seria o problema hoje, tá? Que eu imagino que seja. O Maracanã. Fred, quando fez esse story, ele falou, tem o Maracanã, tem que liberar. Ele falou alguma coisa desse tipo, marcou o Maracanã. O que me dá cada vez mais a impressão de que, de fato, isso, ao que parece, eles querem mesmo fazer isso. Qual que seria o problema do Maracanã? Esse período de final de ano seria o período de recuperação do gramado do estádio. Então, esse tipo de coisa, para ter autorização do Maracanã, com as reclamações de gramado e etc., seria muito difícil de acontecer. Pra vocês terem noção, se a gente tá falando, mas o Fluminense Fluminense é dono do Maracanã, ele pode fazer ali junto com o Flamengo, é um ídolo do Fluminense, etc, etc. Assim, ano passado, 2021, o Jogo das Estrelas, né, que é o jogo organizado por Zico, lá que tem 200 mil anos já que acontece, foi escanteado para acontecer no CFZ, que é o clube do próprio Zico. Não pôde acontecer no Maracanã, porque a diretoria do Flamengo teve que vetar. Ou seja, se até o jogo de Zico que acontece ele já todo ano e tem, vem jogadores gigantes do mundo todo para poder jogar, seria muito pretenciosismo eu falar que o Fluminense tem como sim, é só querer que garante o Maracanã.
Não sei, acho que seria meio difícil. Quais seriam as outras opções, se não for sendo no Maracanã? Laranjeiras, só que assim, é bem capaz de, nesse ano, ali em dezembro, estar no meio da reforma, da revitalização. E mesmo considerando sem a reforma, caso, por exemplo, não esteja iniciado ainda, ou esteja iniciando por uma outra área do complexo ali todo, né, de Laranjeiras, eu acredito que ali daria. Normalmente são 2.000 na outra arquibancada, aí tem a social aqui, eu chutaria que não consegue passar de 4.000. Assim, seria 3.000 e poucos, e teria dificuldade para vender ingresso, por exemplo, esse tipo de situação. Então, nesse caso, não sei se seria o ideal. Aí a gente poderia ir para outros lugares, como, por exemplo, pensar no Engenhão, seria um lugar que teria, uma aura legal ali, mas eu não sei se o Botafogo autorizaria esse aluguel, né? Porque até porque, diferente do Maracanã, que é público, e o Fluminense e o Flamengo são só permissionários ali, o Botafogo é dono completo do Engenhão, né? Isso daqui é ironia, tá? Pra quem não entendeu. O Engenhão pertence ao município do Rio de Janeiro e tá da mesma forma cedido ao Botafogo. Na teoria, alô, deputados que se importam tanto com essa área, podiam também se manifestar quando o Botafogo não quiser alugar o Engenhão, né? Enfim, voltando. Seria legal ter no Engenhão. Acho que até pela representatividade dos dois brasileiros, algo que inclusive, né, um abraço pros amigos da Safa Fogo, nunca conquistaram nada dentro do Engenhão. O Fluminense conquistou lá, esses times representariam muito isso. O Maracanã tem muito a ver com esses times de Fred, mais de 2009, o de 2010 o Brasileirão é lá, 2012 tanto o Carioca quanto o Brasileirão é lá. Não sei, seria talvez uma opção. Deem dicas aí nos comentários do que pode acontecer, caso seja outro lugar. E aí, obviamente, né, eu fiquei pensando sobre os times que seriam esse amistoso que Fred quer fazer desse time. Seria, pelo que ele falou, ele seria 2009 e 2010. Qual que foi a junção que eu fiz 2009 e 2010? Vamos lá. Primeiro, eu colocaria Ricardo Berna no gol. Acho que para 2010 ele tem um fator muito forte. Não tô pensando aqui nos jogadores titulares. Estou pensando só no time titular, tá? Mas teria outras opções. Ainda teria no time de 2010, né, para jogar, Mariano. Acho que Gum e Leandro Eusébio representam muito o time 2010, mas também poderiam estar no time 2012. Mas eu acho que 2010 é muito marcado que eles foram os dois zagueiros mesmo do ano praticamente inteiro. 2012 tem umas variações ali na zaga. Ou seja, Mariano, Gum, Leandro Eusébio. Mariano que hoje tá no Atlético Mineiro, Gum tá no CRB, Leandro Eusébio acho que mora em Cabo Frio. Júlio César, lateral esquerdo. Júlio César que jogou no Botafogo, jogou no Vasco, se eu não me engano também. Foi um jogador que jogou muitas vezes naquele campeonato. E aí você guarda Carlinhos pra 2012, né? Diogo, ele mesmo. Diogo. Teve até na Flu TV recentemente, né? Diogo, a gente faz isso aqui pra poder falar dele. Diogo. Diguinho entrando no time 2010. Acho que foi até mais importante em 2010 do que em 12, né? Marquinho. E aí fica aí um asterisco no Marquinho. E, obviamente, Dario Conca, né? Que tá malhadão. No ataque, Alan e Washington. Eu tô desconsiderando o Fred dos dois times, tá? Até pra ficar mais fácil de organizar os times. Alan, que foi durante um bom tempo, até representa muito 2009 também, né? E o Washington, esse aí, meu amigo, esse aí, 2010 também tá muito na conta dele. Outras opções. Rodriguinho, importantíssimo em 2010. Maurício, sim, Maurício, 2009. Maurício era bem importante, está na Grécia hoje em dia. Michael Bolt, Tartar, Valência, esse aí seria difícil de achar, mas beleza, foi importante também. Belete, André Luiz, zagueiro, Fernando Bob, Thiaguinho, Rui Cabeção e Adeilson, dois jogadores mais de 2009. São sugestões. Você pode falar, Gabriel, cadê o Sheik? Eu desconsiderei da lista aqui alguns jogadores que talvez tivessem um problema sério de comparecer, assim. Eu acho que Sheik causaria muita divergência, até mesmo no meio da torcida, enfim. E acho que talvez nem ele queira aparecer. Outros jogadores também de 2009, 2010. Tem Rafael, goleiro. Eck Gonzalez, que aí eu não sei aonde tá Eck Gonzalez, acho que ninguém deve ter o endereço, mas já Eck Gonzalez pra mandar a carta. E teria Dalton, mas aí acho que é o mesmo modelo de Sheik, né? Dalton não ia voltar pro Fluminense, pra jogar no Fluminense. E aí o time de 2012, tá? Esse é um pouco mais restrito, que é um ano só e o time foi muito fixo ali, 13, 14 jogadores só no ano, né? Mas seria Diego Cavalieri, e eu botei um asterisco no Cavalieri pelo seguinte, Cavalieri, eu não sei como tá o clima, até pela forma como ele foi dispensado do Fluminense ali na época do Abad.
E como desde que o Mário assumiu, ele nunca teve uma relação ali direta com o Fluminense, tipo assim, não é desses jogadores que foram em pré-jogo, não é desses jogadores que vão no Maracanã, que fazem as coisas. Então eu não sei como é a relação dele com o Fluminense. Não tendo Cavalieri, Berna vem pra 2012, obviamente, e em 2010 você tem a opção de ter Fernando Henrique ou Rafael, são 2 goleiros, né? Bruno, pra zaga Sengun e Leandro Eusébio, Digão e Anderson, né? Foram os 2 zagueiros que mais atuaram em 2012. Anderson, aquele que veio do Atlético Goianiense e tal. Muito torcedor não lembra. E ele nem foi tão bem aqui, mas era um bom zagueiro. E Carlinhos na lateral esquerda, obviamente. Daí pra frente, meu amigo, você escala esse time tranquilamente. Edinho, Jean, Deco, Thiago Neves. O Wellington Nem seria o Wellington Nem e Fred. Como eu tô tirando o Fred ali dos 2 times, né? Ele pode jogar um tempo em cada um e tal. O Wellington Nem e Rafael Sobis, que era o 13º jogador, 12º jogador desse time, né? Então, Edinho, Jean, Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Rafael Sobis seria o time ali de 2012. Outras opções de 2012. Wagner, Rafael Moura, tô mais no início do ano. Marcos Júnior, esse sem dúvida. Samuel, o Sacruel, né, importantíssimo naquele título. Cara, se você não viu Sessão Memória do Brasileirão de 2012, veja que você vai se surpreender com quanto Samuel foi decisivo. A galera lembra de Samuel como um atacante ruim, não era, cara. Meteu muito gol em 2012, golaço, gol importante. Aí tem outros aqui ainda, assim, que participaram menos, mas também poderiam ser chamados. Fábio Braga, que hoje é empresário. Lanzini, foi também, participou bastante ali. Participou mais ou menos, não foi bastante, mas participou mais ou menos do Brasileirão. O Wallace, o lateral direito, atuou várias partidas daquele ano, foi pro Chelsea depois, se eu não me engano. E Thiago Carleto, né, que ganhou uma Champions League depois jogando pelo Botafogo. Essas são algumas opções. Talvez tenha esquecido de uma outra pessoa, talvez eu não tenha achado relevante chamar essa uma outra pessoa, mas botei aqui os 2 times que eu acho que seriam, né? E ainda teria, assim, eu falei do jogo do Zico, por exemplo, teria até outras opções também. O jogo do Zico, se eu não me engano, lá do jogo das estrelas, é um jogo, vamos falar do nome, né? Estrelas do futebol, brasileiro, mundial e tal, mas tem um jogo pré, por exemplo, que são com famosos, né? Cantores, enfim, pessoas famosas. O Fluminense já chegou a fazer um jogo mais ou menos assim. Todo final de ano, agora pós-pandemia, ainda não rolou, né, nesse período aí de pandemia. Mas todo final de ano existia uma pelada lá em Laranjeiras que era imprensa versus comunicação do Fluminense, ou Fluminense ali como um todo, né, funcionários versus imprensa. Poderia utilizar um desse jogo aí para ser a prévia também, né? Seja esse de artistas famosos ali do Fluminense, que são tricolores, aí você chama, sei lá, uns caras aí que são tanto os mais novos, né? Essa galera Xamã, Ferrugem, não sei se a galera joga bola de fato, quanto também artistas mais antigos, né? Sei lá, se o Paulo Ricardo não é um volantão ali que sabe sair jogando de cabeça em pé, não sei. Ou até jornalista, enfim, não sei. Mas seria algo legal, seria uma parada que faz a pessoa ficar ali pouco mais de 5 horas, né, no estádio, numa reta final de ano, por exemplo, se é no Engenhão ou se é no Maracanã, rende muito em venda, né, de bares ali em volta, porque aí dá pra você levar crianças, etc. Seria uma despedida legal de Fred, né? Enfim, o que você acha aí? Elocubrei aqui, pum, a partir disso, mas tenho a impressão, e eu aqui, vocês sabem que eu não ironizo vocês não, né? Eu acho isso uma sacanagem. Quando eu sei uma informação, eu fico, olha, galera, eu não vou contar, hein? Eu não vou contar porque eu acho que isso é uma sacanagem com vocês. Eu não tenho informação nenhuma não, mas depois que aconteceu esse negócio do Ceará, eu fiquei com a impressão de que vai rolar, de que o Fluminense pelo menos tá querendo isso e o Fred quer isso. E essa instiga, obviamente, gera um bafafazinho e a gente tá aqui no Bafafá comentando umas possibilidades. Deem ideias. Aqui, Fred 20. Comenta aí se você sacou o negócio. Valeu.